Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Eu te amo, Jesus. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, é tudo, é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena te adorar, Senhor. Vai valer a pena, oh, vai valer, vai valer a pena, sim, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Sim, Jesus, sim, Jesus. Valeu, 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 Senhor. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo. Aleluia, já valeu a pena, já valeu a pena. Espírito Santo, já valeu a pena. Oh, aleluia, já valeu. Se é pra Jesus tem que ser mais, se é pra Jesus tem que ser mais forte. Se é pra Jesus, as palmas têm que ser mais fortes. É pra Ele. Amém.
maravilhoso. Que culto abençoado. Que maravilha de Deus nessa noite. Só por você estar aqui, já tem festa no céu nessa noite, porque você veio buscar a Deus, você veio buscar a presença de Deus. Quem está aqui que crê na palavra? Quem está aqui que crê na palavra? Quem está aqui que crê que Deus está falando essa noite? Que já falou? Então dê um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia! Eu sei que grandes coisas o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer aqui. Porque você veio buscar o impossível para você. E o impossível Deus vai fazer nessa noite. Porque o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Ele está aqui. Mas tem que estar dentro do teu coração também. Amém? Abra a Bíblia no livro de Ezequiel. Se estiver muito alto. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 12. Ezequiel, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do 25. O Senhor está falando forte nessa noite. O livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, um homem de Deus, profeta de Deus. E quando um profeta fala que vem do Senhor a palavra, acontece. Então você crê que nessa noite a palavra de Deus vai ter um efeito na tua vida. Ela veio para fazer a diferença, para ter um efeito nessa noite, amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Ezequiel 12, 25. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais deferida ou retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz assim o Senhor dos exércitos, o Senhor Jeová: não será mais deferida nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. A igreja pode se sentar glorificando ao Senhor. Quando lemos a palavra de Deus, por isso que eu perguntei à igreja: você veio para ouvir a palavra? Você crê que Deus já falou, está falando e vai falar? Então você diz: eu creio. Porque Deus, Ele quer isso de nós nessa noite. Crê que a palavra dEle é fiel e verdadeira, e aquilo que Ele fala cumpre. Tem muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas desistindo, mas a palavra ela veio nessa noite para dizer: não desista, porque eu, o Senhor, falo e eu cumpro a minha palavra. Quando Ezequiel foi tomado pelo Senhor para levar essa palavra, é porque o povo já não recebia. Quando ele chama aqui, ó casa rebelde, não está dizendo que todos que estão aqui são rebeldes. O que chama nós de rebelde ou desobediente, mas ele diz aqueles que não ouvem a minha palavra. Aqueles que não ouvem, porque quem ouve a palavra, põe ela em prática. Não é somente ouvir, é pôr ela em prática. Ouvir, nós ouvimos porque nós temos ouvido, e nós passamos a ouvir a palavra de Deus, entendemos o que Deus está falando. Mas ele diz: ó casa rebelde. Ele chama eu, ele chama você, aquele que não obedece o que Deus fala. Por isso que ele chama a atenção. Ele diz: Ezequiel, essa casa ela é rebelde, porque eu falo, e eles dizem assim: não, a palavra não é para hoje, a palavra é para muitos tempos, vai demorar. Então por isso que Deus chama rebelde, porque Ele está dizendo: a palavra vai se cumprir, não importa quanto tempo dure, sou eu que estou falando, a palavra é minha e vai se cumprir. Então Ele chama, ó casa rebelde, porque sabia que eles ainda murmuravam. Deus falava que ia acontecer, eles murmuravam: não, Deus está falando, vai demorar. Deus está falando, vai demorar, não é para agora. Quando a gente fala que Deus fala que está nas portas, já está às portas para vir buscar a igreja, muitas pessoas duvidam, não acreditam, dizendo: não, isso vai demorar, isso é para os meus netos, para os meus bisnetos. Mas Deus está dizendo:
a palavra que eu falar vai se cumprir. Então nós temos que crer na palavra de Deus. Um alerta para nós nessa noite, que Deus está falando: crê na minha palavra. Quando entramos aqui hoje, quando foi aberto o culto, Deus abriu a palavra e falou conosco. Aqueles que ouvem e recebem a palavra, já está sendo abençoado. O louvor, quando estamos louvando aquela palavra, se nós receber aquela palavra que está sendo louvada, nós vamos ser curados, nós vamos ser libertos, porque a bênção está vindo na sua direção. Mas se eu rejeitar a palavra, eu não vou ser abençoado. O Guilherme cantou aqui, o Guilherme estava louvando, e Deus estava dizendo: eu estou te curando, eu estou te curando. Eu não ouvi uma ou duas pessoas dando glória a Deus, e Deus estava dizendo: eu vim para curar a minha igreja, através de uma criança. Então Deus, Ele não precisa usar um profeta que pula, para poder dizer: eu estou aqui e estou falando com a igreja. Trouxe uma criança para dizer: eu estou curando. Então, se você tivesse ligado na palavra, você dava glória a Deus e recebia a cura na hora. Porque Deus estava dizendo: eu estou aqui, eu estou curando. Então o louvor é o primeiro lugar que nós temos que entender o que Deus está falando. Se eu não prestar atenção na palavra que está sendo louvada, mais em seguida que a palavra que vai ser ministrada pelo pregador, então eu já deixei de me alimentar com o primeiro alimento que Deus está me dando. Porque é a entrada, quando eu estou chegando, o Senhor Jesus está com as mãos, está estendida, dizendo: tome meu primeiro alimento. Se você não alimentar do primeiro, o segundo não vai fazer efeito. Então nós temos que entender, quando entramos na casa de Deus, quando está louvando, o Deus já está falando conosco, o Espírito Santo já está falando conosco. Aí nós perguntamos: por que muitas pessoas são curadas através do louvor? Porque eles pegam aquela palavra e recebem da parte de Deus e vem fazer o efeito dentro dela. Mas às vezes nós estamos lá fora, ainda ligados no mundo. Nós estamos pensando em outras coisas, ou às vezes estamos até louvando, mas não estamos nem sabendo o que a palavra de Deus está falando, qual o significado daquela palavra que está sendo louvada. Então aí eu fico esperando que venha o pregador para pregar a palavra, porque ali eu vou receber. Se nós não recebemos o primeiro alimento que Deus está nos dando, o segundo não vai fazer o efeito que precisamos. Então Deus está dizendo nessa noite: ouve a minha palavra, preste atenção do que eu já estou falando nesses últimos dias. Quando sair por essas portas, leva esse alimento contigo, mastigue de dia, de noite, e se alimente da minha palavra. Porque se nós não se afirmar na palavra, nós não vamos permanecer em pé. Muitas pessoas estão chegando dentro da igreja e estão saindo da mesma forma, porque não estão prestando atenção do que Deus está falando, não estão abrindo o coração para Jesus, não estão abrindo o coração para a palavra. Mas às vezes, quando vem alguém que nós queremos ouvir, aí tudo que fala nós recebemos. A palavra de Deus, ela teve vários exemplos aqui hoje: a harpa, o grupo de louvor, a banda, o Guilherme. Deus já estava falando conosco. Pessoas ali se enchem de ouvir a palavra, o louvor, e outras estão vazias. Qual palavra que você quer ouvir? Qual palavra que precisamos para que ela entre dentro de nós? Qual é a palavra? Eu preciso escolher a palavra? Sou eu que quero a palavra? Ou é o Deus, o Espírito Santo, que prepara e manda para nós? É o Espírito Santo. Porque não pense que a gente vem aqui, abre a Bíblia, não, eu vou falar desse aqui. Não, só uma preparação. Deus nos prepara, e às vezes engolimos alguma coisa ainda e não falamos. Então Deus está falando conosco de uma forma, não chamando de rebelde, mas chamando de rebelde, não chamando de todos a igreja, mas daqueles que não ouvem a palavra e põem em prática.
Porque Deus, Ele fala, entra no ouvido, sai no outro. Então esses são rebeldes. Deus está falando: ó casa rebelde. Às vezes nós entramos na igreja doente e saímos doente. Entramos possuído e continuamos possuído. E a palavra está sendo pregada. Aonde entrou a palavra? A que hora nós recebemos a palavra? Deus nos alerta. É quando Ele nos leva para o livro de Marcos, capítulo 16, 17, capítulo 16, no versículo 17 e 18. E estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Primeiro são os sinais. Estes sinais, quais são os sinais? No nome de Jesus, em meu nome. Não é em nome do pregador, não é em nome do grupo, não é em nome da banda, não é em nome do pastor, é em meu nome, diz o Senhor. Estes sinais, mas quais são os sinais? Segue adiante. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, tomar algo mortífero não fará mal algum, e colocando as mãos sobre os enfermos, serão curados. Então por que Deus, Ele leva de Ezequiel a Marcos, a Atos dos Apóstolos, que vamos ver? Por que Deus, Ele está falando conosco dessa forma? Ele diz assim: eu preciso sarar a minha igreja, eu preciso curar a minha igreja, mas não estão me ouvindo. Eu deixei os sinais e coloquei em vossas mãos para que façam em meu nome, mas não estão recebendo. Porque é Ele que faz. A nossa enfermidade, que não é nossa, é do diabo, é Ele que tira. A depressão é Ele que tira. Toda enfermidade, todo o mal que nós temos, é o Senhor Jesus que tira. Mas Ele deu essa autoridade para que eu e você façamos. Ele nos ensina a fazer. E nós não estamos fazendo. E aqueles que fazem não estão sendo aceitos, porque muitos não recebem. Então, por isso que Deus, Ele cobra na palavra: eis que eu falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não vai mais retardar. Sabe por que também nós não recebemos nossas bênçãos? Porque não recebemos a oração a qual nós estamos fazendo, a qual o homem de Deus está fazendo. E muitas vezes nós não queremos que aquele homem de Deus ore, nós queremos que o outro ore. Então tem muitos efeitos, e nós precisamos deixar os efeitos para receber o efeito de Deus, o efeito da palavra, não os efeitos dos homens. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele nos deu essa autoridade. Ele deu autoridade a Noé. Qual foi a autoridade que Ele deu a Noé? Qual foi a ordem que Ele deu a Noé? Faça a arca. E Ele mandou a chuva. Então Noé somente obedeceu e fez. Moisés estende a vara e ele abriu o mar vermelho. O Josué, olha, rodeia 7 vezes e não diz uma palavra, que eu vou derrubar os muros. Josué fez, obedeceu, no último dia gritou e os muros foram derrubados. Por quem? Por Jesus, por Deus. Assim também como Eliseu. Quando Eliseu estendeu aquele pau sobre as águas, Jesus, Ele fez flutuar o ferro. Como Naamã, quando desceu 7 vezes sobre o rio, quando saiu, ele foi curado. Quem curou? Jesus. Aí Jesus, Ele vem nessa noite e diz: eu estou dando uma ordem, estenda as tuas mãos, que quem vai curar é meu Pai. Será que a igreja entendeu o que Deus está falando nessa noite? Que estenda as mãos é uma ordem minha, que o meu Pai vai curar a minha igreja. Todos eles obedeceram, mas a igreja do Senhor nesses dias não estão obedecendo.
nem o que eu estou mandando e nem aqueles que estão recebendo. Por isso que a igreja, ela está anêmica, ela está doente, porque deixamos de crer, deixamos de acreditar na palavra, ou se acreditamos, não colocamos em prática. É preciso crer e colocar em prática. Sabe o que é isso, Johnny? É receber de Deus e ter a certeza de que você foi curado. Porque para Deus não existe acho, não sei, talvez. Quando alguém ora por você, por algo que você tinha, que naquele momento da oração você já não tem mais, você recebe. Então nós temos que receber. É muito simples. E não é simples. É só crer e ter fé que aquele homem ao qual está orando, seja pastor, seja presbítero, mas que seja um homem de Deus, a oração ela é feita ao Pai, e o Pai é que vai fazer as coisas acontecer. Mas para isso eu tenho que crer, você tem que crer. A palavra ela fala conosco, ela fala comigo. Eu te dei essa autoridade. E por que não faz? Espera um sinal meu, eu já dei o sinal. É a palavra, está aqui. Vão e faça. Eu passava toda semana, eu, pastor Disseu, a esposa dele está aqui, o pastor Disseu faleceu. Nós íamos toda semana no hospital, visitar os hospitais e orar pelos enfermos. Então ali me deparava com tanta situação, tantas coisas difíceis, terrível. Mas eu sei que quantas pessoas foram alcançadas, porque houve testemunho que foram alcançadas por um milagre, naquele momento de tanta dor e tanta tristeza. Eu deixei de praticar, pastor, eu deixei de fazer. Porque um dia, Deus me cobrou muito essa palavra, hoje de manhã, e falou assim: conta para minha igreja o que aconteceu. Acho que uns 8 anos atrás, olha quanto tempo faz. Nós estávamos orando numa sexta-feira, e Deus falou que naqueles dias, uma mulher eu ia receber uma ligação de uma mãe muito aflita, onde Deus ia me usar para que uma vida fosse curada. E eu pouco tempo no ministério, era acho que diácono, por isso que não importa se você é diácono, presbítero, evangelista, o importante é que você seja homem de Deus. Tem esse título, basta um título, homem de Deus, acabou. Agora foi na segunda-feira, já era próximo ao almoço, eu recebi uma ligação de Cascavel, a esposa de um amigo meu, o filho dela já tinha sofrido um acidente de moto, e já fazia 105 dias que estava na UTI, desenganado pelo médico. Aí a gente começa a tremer quando ouve essas coisas. Desenganado pelos médicos, 105 dias na UTI. Um rapaz jovem, 19 anos, já casado, pesava 86 quilos, 1,80 m, mais ou menos, né, missionário? Um rapaz jovem, 19 anos, e nós fomos lá. Liguei para ela, aí no sábado nós fomos lá. Quando cheguei no HU, entramos lá no hospital, olhei em cima daquela cama. Por isso que quando Deus ele manda, não olhe para a direita, para a esquerda, faça o que Deus mandou, seja obediente, faça. Quando eu olhei naquela cama, um jovem que pesava 86 quilos, estava com 37 quilos. 1,80 m, ou até mais, com 37 quilos. Desenganado pelos médicos. O acidente, ele bateu o pulmão em cima do carro, com a esposa dele atrás, então forçou, bateu, e os pulmões dele fechou. Não tinha, só estava em aparelhos. Mas eu fui fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Nós oramos por ele, coloquei como Deus falou, como Jesus fala nessa noite: coloca as tuas mãos, se sou eu que estou mandando, faça que meu pai cura. Aí quando coloquei as mãos sobre ele, tremendo, porque da situação a qual eu estava vendo, fiz o que eu tinha que fazer e vim embora. 5 dias depois, o rapaz saiu da UTI. Mas uma semana depois, ele voltou para casa.
E hoje ele mora em Cascavel, já tem um filho, mas sabe o que aconteceu? A esposa dele não se converteu. De um milagre, uma pessoa desenganada pelos médicos, Jesus cura, constrói uma família e ainda não ouviu a voz de Deus. Hoje ele está em Cascavel. Então Deus está falando: sou eu que curo. Faça aquilo que eu mando. Eu estou dizendo: impõe as mãos sobre o enfermo e eu que curo, sou eu. Porque a igreja, ela continua doente, porque nós não acreditamos mais. Nós estamos igual Tomé, precisamos ver alguma coisa acontecer, para que nós podemos voltar ao nosso primeiro amor. Em Marcos 5, 23, fala da filha de Jairo. Vou citar alguns exemplos, para que Deus, Ele quer fazer algo tremendo nessa noite, na sua vida, na minha vida. Mas primeiro eu tenho que crer. Quando a filha de Jairo estava doente, o seu pai foi atrás de Jesus. Jairo foi atrás do Senhor. E sabemos que Jesus não foi imediatamente para a casa de Jairo. No caminho ele parou, curou. Mas quando chegou, alguém da casa de Jairo disse: Jairo, não enfada mais o mestre. Para de incomodar Jesus. A tua filha morreu, não adianta mais. A tua filha não tem mais jeito, está morta. Mas Jesus estava só esperando um tempo para que as pessoas cria que Ele é o Senhor, que quando Ele entra na tua casa, um milagre vai acontecer. Quando Ele entra na sua vida, algo grande tem que acontecer. Então se Jesus fosse imediatamente, seria apenas uma cura de uma enfermidade, mas Ele queria mostrar para Jairo e para aquele povo, que Ele é o Senhor que ressuscita os mortos. Então o milagre foi maior. É isso que Deus está dizendo para nós nessa noite. Se ainda não aconteceu, porque o milagre vai ser maior para você nessa noite. Então recebe que Jesus está te visitando para fazer um milagre ainda maior. Quando tudo estava perdido, mas nós ainda estamos com essa palavra de perdido. Nós estamos igual aquele que vieram da casa de Jairo. Não incomoda mais Jesus. Para que incomodar Ele? Se já está tudo morto, está tudo perdido. Não existe nada perdido para um homem de Deus. Não existe nada perdido para aqueles que servem a Deus. Por mais que esteja difícil. Porque para Jesus Ele é o impossível. Para Jesus Ele é o impossível. E quando Jesus chegou na casa de Jairo, Ele apenas deu uma ordem para aquela menina: levanta, levanta. Você não está morta, você não está morto. É apenas um sono, é apenas um sono que está passando sobre nossas vidas. É apenas um sono que está passando dentro da igreja. Está dizendo: igreja, desperta, desperta, igreja. O diabo quer fazer isso. Ele quer dizer que para você não tem mais jeito, está tudo morto dentro da sua casa. Mas Deus está dizendo: eu visito a tua casa para que ressuscite a tua vida, ressuscite teu casamento, ressuscite tua família. Para o homem pode estar morto, mas Jesus está dizendo: para mim não. Para mim não. Ainda há esperança. O oficial romano, lá em Lucas 10, 7, do 1 ao 10. Oficial romano, nem era judeu, era romano. Ele era um homem oficial. Ele era, aqui que ele fala que ele era um centurião. Ele poderia muito bem mandar buscar Jesus e trazer na sua casa. Vai lá, busca Jesus, traz aqui. Porque era apenas um servo, era um escravo. E que nessa época escravo não era nada. Era um homem, uma pessoa insignificante. Mas ele, com toda a sua posição, ele foi ao encontro de Jesus em busca de uma cura para aquele que não valia nada. Mas sabe o que representa para esse homem? Amor.
representa para esse homem que tinha o poder na mão, como homem, que poderia mandar matar aquele escravo e substituir por outro, mas por amor à vida, por amor à alma, ele vai ao encontro de Jesus, sabia que Jesus ia trazer a solução para aquele homem, para aquele servo. Agora eu pergunto para a igreja, para nós estamos fazendo uma parte de qual esse homem está fazendo? Que era romano, nem judeu. E nós, como cristãos, nós estamos indo em busca de Jesus, para que Jesus venha curar uma alma que às vezes para muitos é insignificante. Nós estamos orando, clamando a Deus pelas almas, ou só por aquele que nós conhecemos, ou por aquele que é meu vizinho? Amor. Foi por amor que ele foi ao encontro de Jesus. Foi por amor que ele queria ver aquela vida que para muitos ali era insignificante, mas que tinha valor. Nós, não importa a posição a qual nós vivemos na sociedade, o teu cargo, a tua vida financeira, não importa, você tem valor para Jesus, você é valoroso para Jesus. O teu poder aquisitivo não vai chegar mais próximo de Jesus, não. É o amor que você tem pelas almas, é o nosso amor por Jesus, o nosso amor pela igreja. Então é um exemplo. Mas Jesus, você não precisa ir até a minha casa, só diz uma palavra e meu servo, ele será curado. Então Jesus está dizendo nessa noite: crê na minha palavra, que eu levo a cura aonde estiver um doente nessa noite. Se você veio buscar a cura para o teu filho, para a tua esposa, para alguém da tua casa, Deus está dizendo: é só você crer que eu visito a tua casa agora e curo o enfermo. Se é por amor que você está vindo, então recebe que Deus está entrando na tua casa para curar. Aquele homem disse: Jesus, você não precisa, não sou digno de receber na minha casa, mas diz uma palavra. E Deus está dizendo nessa noite, a palavra é crê. Crê na palavra, crê em mim, crê que eu estou falando. Muitos lares estão sendo visitados, porque nós temos que pôr a palavra em prática. Não é só ouvir, é receber a palavra e colocar em prática. Mas é no nosso coração que nós temos que pôr em prática. A nossa fé, a fé naquele que nós viemos buscar, crendo na nossa salvação. Essa é a verdadeira fé. E chegar em casa e ver que algo foi transformado nessa noite, algo aconteceu. Estamos aqui, mas estamos com o nosso pensamento em Jesus, e Ele está entrando em nossos lares para mudar, para transformar nossas vidas. Pois enquanto eu venho buscar, você vem buscar, Jesus, Ele trabalha dentro da tua casa, Ele trabalha no meio da tua família. É só estender as mãos e Ele vem para nos segurar. Em Atos dos Apóstolos, Paulo, ele era um homem que pregava o Evangelho, um homem de palavras difíceis, dura, um homem que não tinha meio termos, era sim, não, chegava e entregava o que Deus mandava, queira, gostasse ou não. O ministério de Paulo era difícil. Inclusive ele entregou dois homens, Emineu e Alexandre, na mão de Satanás, porque estava perturbando, não queria a palavra de Deus, não queria servir a Deus. Homens que viviam junto, trazendo danos, trazendo contenda, trazendo dissensão, fofoqueiro, mentiroso dentro da igreja. Ele entregou esses dois homens a Satanás. Então você vê como Paulo era difícil, mas era um homem de Deus. Um homem que sabia e cria naquilo a quem ele servia, que era Jesus, porque ele não foi o discípulo de Jesus, mas ele sabia quem era Jesus, porque ele teve um encontro com Jesus. Quem tem encontro com Jesus não esquece. Quem tem encontro com Ele jamais esquece, porque eu tive um encontro com Ele e jamais esqueci da cor dos olhos dele. E Paulo, ele pregava, e as pessoas, elas confiavam na palavra que Paulo pregava.
ele era um homem de Deus. Talvez não importava o que ele fazia secularmente, mas eles acreditavam que aquele homem tinha um chamado de Deus, e o que ele fazia era de Deus. Tanto é que os lenços lá em Atos 19, 11, os lenços que era colocado sobre ele, que passava sobre ele, alcançava os enfermos aonde aquele lenço chegava. Porque Paulo, ele não podia, ele era um homem que andava muito, e hoje não tem as condições que nós temos hoje. Monta no carro aqui, rapidinho nós estamos aqui em outra cidade. E Paulo não poderia ir aonde os enfermos estavam. Com certeza nessa noite tem muitos enfermos que gostariam de estar aqui, mas não pode, porque não consegue chegar aqui. E Paulo também não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é Jesus, não é o Senhor que é onipotente, onipresente e onisciente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Paulo era humano, mas ele, quando eu orava, ele acreditava na palavra de Deus, aonde ele colocava as mãos, os enfermos eram curados. Aí aqueles que acreditavam, pegava lenço a qual Paulo orava, e levava aqueles enfermos a qual não podia estar ali para ouvir a pregação de Paulo. Agora, para acontecer isso, tem que ter fé. Para acontecer isso, você pegar o lenço aqui e levar e tocar no enfermo, ele ser curado, tem que ter fé. Não somente daquele que está orando, mas a tua fé. Porque quando nós estamos ouvindo alguém orar, nós estamos ouvindo. Mas alguém que pega um objeto e coloca e diz: Jesus está mandando colocar sobre você para que a cura chegue na tua casa. Quem de vocês tem coragem de pegar um lenço hoje e levar para alguém que está enfermo em casa? Levanta a mão, quem tem coragem? Fica a mão levantada. Alguém que tem alguém enfermo, alguém da família que está enfermo. Eu não perguntei qual o tipo de enfermidade. Que está enfermo. Fique em pé. Fiquem em pé essas pessoas que crêem nessa palavra. Um ato igual esse acontece quando se crê na palavra de Deus. E eu, no nome de Jesus, eu digo para vocês, esse ato que vocês ouviu, mas colocou em prática, Jesus está entrando na casa de todos esses que vocês colocaram, estão em pé, e um milagre vai acontecer na vida de vocês, porque é preciso pôr em prática aquilo que nós acreditamos. Nós precisamos apresentar a Jesus o nosso coração e dizer: Senhor, eu estou aqui, mas Tu visita a minha casa. Pode se sentar. Com Paulo era assim. Ele orava, passava o lenço no corpo, e as pessoas pegavam e levavam para os enfermos. Os aventais. Qual a diferença hoje de Paulo e nós? A palavra de Deus é a mesma. Jesus deu essa ordem a ele e ele fez. Agora eu pergunto aos profetas de Deus que estão nessa casa: nós temos feito isso? A mesma palavra, a mesma ordem dada a Paulo, a Pedro, é dada hoje na igreja. Vá, coloque a mão sobre os enfermos, e aonde vocês não podem ir, pega o meu lenço, unja, ore, e alguém leve. E alguém leve aonde os enfermos estão. Nós precisamos acreditar no impossível. Não é só aquilo que vemos, é aquilo que não vemos. Nós estamos doentes por isso. Não acreditamos mais no efeito da palavra de Deus. É difícil crer, é difícil, mas é para isso que nós temos que ter a fé. A fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas crê. Se creres, verás a glória de Deus.
Se crer e for batizado, será salvo. Então será que nós, metade da igreja, vamos perder a salvação porque não cremos na palavra de Deus? Chegou o momento de parar de brincar, mas de agir e acreditar nesse Deus verdadeiro, nesse Deus poderoso. E Jesus, ele deixa esse ensino para nós. Quando aquela mulher estava encurvada, nós sabemos que quantos milagres Jesus fez. Quantos milagres. E quando ele deparou com uma mulher encurvada, que já fazia 18 anos, sabe o que ele fez, Johnny? Você crê na palavra, Johnny? Ele chegou nela, Johnny. E quando aquela mulher estava encurvada, sabe qual foi a palavra que ele disse para ela? A tua enfermidade não existe mais. Levanta e anda. Aleluia. Essa é a palavra que Jesus falou para ela. Naquele momento ela se levantou e saiu dando glória a Deus. Você acreditou na palavra que Deus falou contigo, Johnny? Então levanta e anda, Johnny. Então levanta e anda, Johnny. Johnny, então levanta e anda. Se você quer a palavra de Deus, Deus está dizendo, levanta e anda, porque eu toco em você dessa noite. A fé é assim.